Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 18 de setembro. Tudo deve terminar na vontade de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, estava me lamentando com Jesus, dizendo-lhe: minha vida, Jesus, tudo acabou, não me resta nada, senão ao máximo suas visitas como de relâmpago sua sombra. E Jesus, interrompendo o meu discurso, disse-me: ela falou, minha vida acabou, tudo acabou, acabou tudo. Aí ele falou, minha filha, tudo deve terminar em minha vontade. E quando a alma chegou a isto, fez tudo. E se tivesse feito muito e não o tivesse encerrado em minha vontade, pode-se dizer que teria feito nada. Porque de tudo o que termina em minha vontade, eu tenho conta, pois só nela está como que empenhada a minha própria vida. E é justo que, como coisa minha, eu tenha conta até das mais pequenas coisas e até dos mesmos nada, porque em cada pequeno ato que a criatura faz, unida com a minha vontade, sinto que primeiro toma de mim e logo obra. Então, no mais pequeno ato, toda a minha santidade, minha potência, sabedoria, amor e tudo o que eu sou. É por isso que sinto nesse ato feito unido com minha vontade, repetir minha vida, minhas obras, minha palavra, meu pensamento e tudo mais. Então, se as tuas coisas acabaram no meu testamento, o que podes querer mais? Todas as coisas têm um só ponto final. O sol tem um só ponto, que sua luz invada toda a terra. O agricultor semeia, peleja, trabalha a terra, sofre frio e calor. Mas tudo isso não é seu ponto final. Não, mas seu ponto é o de recolher os frutos para fazer deles seu alimento. E assim de tantas outras coisas, que são muitas, mas que se resolvem dentro de um só ponto. E este é a vida do homem. Assim a alma tudo deve fazer terminar no ponto só de minha vontade. E esta constituirá sua vida, e eu dela farei meu alimento. Depois ele adicionou: eu e tu, nestes tristes tempos, passaremos um período muito doloroso. As coisas piorarão mais, mas deve saber que se te tirar minha cruz de madeira, te dou a cruz de minha vontade, que não tem altura nem largura, senão que é interminável. Cruz mais nobre não poderia te dar. Não é de madeira, mas de luz, e nesta luz, ardente mais que qualquer fogo, sofreremos juntos em cada criatura, em suas agonias e torturas, e buscaremos ser vida de todas. Então a Luísa estava assim, né? Acabou tudo, não tem mais nada. Mas o que ela estava sofrendo era a vontade de Deus. A privação era a vontade de Deus. O que estava acontecendo é a vontade de Deus. Aí Jesus está mostrando aqui para ela, né? O que ele tá fazendo aqui com ela, falando para ela, explicando o que estava acontecendo, é justamente o que ele quer, que ele falou para a gente fazer, né? Ter esse diálogo com ele e entender o propósito do que tá acontecendo. Porque ela não estava entendendo, ela estava sofrendo a privação, né? Ela estava aqui. Tudo acabou, não me resta nada, senão ao máximo suas visitas como de relâmpago, sua sombra. Então ela estava assim, sem entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a divina vontade, é a vontade de Deus o que estava acontecendo. E tem um propósito, tem uma luz, tem ali um
tem um propósito o que estava acontecendo com ela. E aí ela vai e fala com Jesus. Ela fala com Jesus, né? E ele responde e fala o que é o propósito do que está acontecendo. Então é a mesma coisa que ele falou para nós, né? Que é pra gente, que é a nossa vida, viver assim, conversando com ele, nesse colóquio com ele, né? Dialogando com ele para entender o que está acontecendo. Aí ele explica para ela. Nada disso, não acabou não. Tudo terminou, tudo deve terminar em minha vontade. E quando a alma chegou a isto, fez tudo. E se tivesse feito muito e não tivesse encerrado em minha vontade, então a vida, o que ela estava vivendo, era a vontade de Deus. E era tudo. Tudo deve terminar em minha vontade. E quando a alma chegou a isto, fez tudo. E se tivesse feito muito e não tivesse encerrado em minha vontade, pode-se dizer que teria feito nada. Porque de tudo que termina em minha vontade eu tenho conta. Então, se é para você ficar, no caso dela, privação, era a vontade de Deus e ele tem conta de tudo. Tudo que acontece, se é a vontade de Deus, é tudo. Não adianta a gente querer fazer coisas da nossa cabeça. Não adianta querer fazer coisas da nossa cabeça, porque não vai ser a vontade de Deus. Colocar a nossa vontade, mesmo que seja para fazer coisas para Deus, né? Não vai dar certo. Pode-se dizer que teria feito nada. Se você, por sua própria cabeça, querer fazer as coisas, decidir sozinha, mesmo que seja para fazer alguma coisa para Deus. Mesmo que seja. É assim, por exemplo, foi ontem. Ontem meu esposo foi. Eu falei para vocês, né, que o pessoal chamou a gente para ser ministro da Eucaristia. E aí ontem foi a primeira reunião. Ele foi, comprou a roupa, tá todo feliz, graças a Deus. Aí eu tinha conversado com Jesus, né, sobre isso, que o coordenador chamou nós dois. Mas aí eu entendi, Jesus me explicou, esse convite é para ele. E aí, se eu, depois de saber a vontade de Deus, eu quisesse fazer diferente, né, falar, não, mas isso não pode ser, eu não concordo com isso, como assim? O coordenador me chamou, então eu vou sim, eu vou conseguir fazer tudo. Eu consigo conciliar, eu vou conseguir, eu vou fazer por amor a Deus, eu vou fazer esse sacrifício de conciliar tudo, de ser catequista, ser ministra da Eucaristia, trabalhar no correio, trabalhar aqui em casa, fazer tudo. Por amor a Deus, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou me doar. A gente tem que se doar para Deus, é sacrifício, Jesus falou. Então, Jesus, eu vou sim, eu vou fazer. Teria como nada. Porque eu tô indo, não é a vontade dele. Então, mesmo que seja para fazer alguma coisa, para ele. Mas se não tá na vontade de Deus, não tá no cerquinho ali do que ele quer, não serve de nada. E entrar o meu eu, e entrar a minha vontade, meus interesses de querer ser alguma coisa para Deus. Não, eu quero ser a pessoa que vai mais sacrificar, que vai ser, sabe assim, se eu desobedecesse, né? Ou se eu não, ou se eu não perguntasse para Deus, né? Não perguntasse. Eu ficasse assim, né? Não perguntasse, não quisesse saber qual é a vontade de Deus. Porque às vezes a gente não pergunta porque a gente quer fazer a nossa vontade. E se Deus falar uma coisa, isso é muito importante. Por que a gente às vezes não pergunta? No fundo, se Deus não quiser. Porque, por exemplo, nesse caso, eu poderia ter uma vontade minha de ir. E aí eu poderia falar com Deus e tinha duas possibilidades, ele falar sim ou não.
eu entender que ele queria ou não na conversa com ele, né? E se no fundo eu não quisesse ouvir um não, aí eu evitaria a conversa com ele, eu não perguntaria. Eu mesma já falava assim, tipo assim, eu mesma decidia. E ainda falava, não, com certeza Deus quer, porque é uma coisa para ele, entendeu? Então, assim, é muito complexo, porque que a gente pode, quando a gente quer a vontade de Deus, só você quer o sim ou não. Jesus não importa, eu só quero o que o Senhor quer. Se é para ser sim, sim, se é não, é não, e eu vou correndo e falo não. Por mais que eu tenha que ouvir as pessoas falando um monte de coisa. Nossa, mas como assim você não quer? Igual eu ouvi, né? Não é possível você não aceitar isso. É maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Você vai se arrepender. Várias pessoas falam isso. Não, meu não é não. Eu não vou. Isso é pro meu marido, não é para mim. Foi para ele. Então, assim, pode acontecer isso, gente. Meu Deus, é verdade. Pode acontecer isso. A gente evitar a conversa, evitar de perguntar para não ter que ouvir um não. Gente do céu. Aí a gente coloca a nossa própria vontade. Nossa, muito sério. Você tem que se abandonar plenamente. Se abandonar. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, até nesse. Tudo deve terminar na vontade de Deus. Até de você não poder fazer. Tem que ser a vontade de Deus. E isso aqui vai. Que Ele vai tomar em conta. Se não for a vontade dele, tem como nada. Pois só nela está como que empenhada a minha própria vida, na vontade dele. Ele só viveu o que o pai quis. Ele só ia no lugar e tudo que ele fez só na vontade do pai. Eu vim para fazer a vontade do meu pai, não a minha. Então a gente tem que viver igualzinho. Eu só faço a vontade de Deus, só o que Deus quer. A minha cirurgia tava a médica falou assim, no dia que eu fiz a consulta, você tem que fazer vamos fazer logo essa cirurgia, vamos fazer, não sei o quê. Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer para poder conseguir fazer no dia que ela falou, mas não deu. Não deu, não, o plano enrolou para autorizar, demora essas coisas, né? Toda uma burocracia para autorizar e teve um monte de várias coisinhas assim que o plano ficou burocracia. Sei que foi autorizar só ontem, anteontem. E aí ela só faz cirurgia nas terças. Então eu tinha pensado, então pode ser na próxima terça, né, dia 24 de outubro. Aí a clínica me mandou mensagem. Ela não pode dia 24, só pode dia 1º de outubro. Então tá, tudo bem, né? Aí a pessoa, aí muita gente me pergunta, e aí, você não vai fazer? Não, vai ser só dia 1º, porque eu não faço, é só o plano de Deus, é Deus que marca o dia, eu não marco nada. É Deus que marca, então só é a vontade dele, eu não sei de nada, não. É a vontade dele. Vai ser dia 1º de outubro. Porque de tudo que termina minha vontade eu tenho conta, pois só nela está como que empenhada a minha própria vida. E é justo que, como coisa minha, eu tenha conta até das mais pequenas coisas e até dos mesmos nada, de quando você não está fazendo nada. Porque em cada pequeno ato que a criatura faz, unida com a minha vontade, que seja uma coisa pequena, que seja só estar respirando, mas é a vontade de Deus que você esteja só respirando, que você não consiga fazer nada, mas ali está encerrada a vontade de Deus. Porque em cada pequeno ato, sinto que primeiro toma de mim e logo faz, e logo obra, né? Então, no mais pequeno ato, toda a minha santidade, minha potência, sabedoria, amor e tudo o que eu sou. É por isso que sinto neste ato feito unido com a minha vontade repetir minha vida, minhas obras, minha palavra, meu pensamento e tudo mais.
Então, se as suas coisas acabaram no meu testamento, o que podes querer mais? Todas as coisas têm um só ponto. O sol tem um só ponto, um objetivo, né? O sol tem um objetivo, que sua luz invada toda a terra. A terra, o agricultor semeia, peleja, trabalha a terra, sofre frio e calor. Mas tudo isso não é o seu ponto. O ponto do agricultor não é cuidar da terra, ele quer o fruto. O ponto final, o objetivo dele é o fruto. Não, mas seu ponto é o de recolher os frutos para fazer deles seu alimento. E assim de tantas outras coisas, que são muitas, mas que se resolvem dentro de um só ponto. E este é a vida do homem. Assim a alma tudo deve fazer terminar no ponto só da minha vontade. E esta constituirá a sua vida, e eu dela farei meu alimento. Então a nossa vida, a vida da alma tem que ser o objetivo da nossa vida. O propósito, o ponto final, o propósito, o objetivo. Não tem que ser outro, é só a vontade de Deus. Não tem que ser um objetivo assim. Meu objetivo é viver aqui na terra fazendo sacrifícios por Deus. Os maiores sacrifícios por Deus. Sempre vou fazer isso. Se eu viver com esse objetivo, eu teria aceitado ser ministra. Porque é um sacrifício do meu tempo, mais sacrifício, mais sacrifício. Meu objetivo aqui na terra é trabalhar o máximo que eu puder lá na igreja. Por exemplo, se eu tivesse esse objetivo. Meu objetivo aqui na Terra é trabalhar o máximo que eu puder na igreja, servir o máximo que eu puder. Todo o tempo que eu tiver livre, eu vou servir na igreja. Então, não é isso. O ponto deve ser a vontade de Deus. Meu objetivo na Terra é cuidar do máximo de pessoas possível. É me doar para cuidar do máximo de pessoas, sair na rua cuidando de todo mundo. Se for a vontade de Deus, e se tiver, não deve. O ponto deve ser a vontade de Deus. De todas as almas. E se Deus quer que você viva uma vida comum, muito simples, sem fazer grandes coisas, é a vida que Deus quis. E é a vida dele. De Jesus, ele vai ter como sendo a vida dele, que foi só de vontade de Deus. Que seja uma vida só de ficar em casa cuidando da sua família. Que não saia para fazer nada, só cuide da sua família, mas se for a vontade de Deus, é tudo. Depois ele adicionou: eu e tu, nestes tristes tempos, passaremos um período muito doloroso. As coisas piorarão mais, mas deve saber que se te tirar minha cruz de madeira, te dou a cruz de minha vontade, que não tem altura nem largura, senão que é interminável. Cruz mais nobre não poderia te dar. Não é de madeira, mas de luz, e nesta luz, ardente mais que qualquer fogo, sofreremos juntos em cada criatura, em suas agonias e torturas, e buscaremos ser vida de todas. Você vai viver sacrificando a sua vontade. A cruz da divina vontade. Você vai viver sacrificando a sua vontade em cada ato. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.